Fala, Gran Canal, aqui é o Osama Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre o Urca Prime, o RPR11, um fundo que está passando por certa dificuldade aí, né, na entrega de obras, e ele estava aportando o valor principal, né, que é da amortização, nos empreendimentos, né? E pelo jeito, pelo andar da carruagem aí, até que eles estão indo até que bem rápido. Eu achei que ia demorar um pouco mais, né? Mas vamos dar uma olhadinha. O Urca está cotado a R$ 38,81, entregando o yield aqui ó, de 21,73%. Um ótimo yield, mas não se engane, né, que a cotação está bem amassada, por isso é esse alto dividendo. P sobre VP de 0,38, quer dizer que está 62% abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária de 1 milhão, bem tranquilo de comprar e vender cotas de fundo. Variação de 12 meses de menos 44,18%. Baita de uma lapada ali para baixo. A gente dá uma olhada aqui no gráfico. Desde 2020 ali só a ladeira. Aí teve esses dois fundos aqui, né? Que a galera achou que ia dar uma reversão e subir. E com a queda do dividendo, ele acelerou ainda mais aqui, ó, a sua desvalorização. Nesse valor atual de cota, vem entregando um yield de 1,03%. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vem entregando um ótimo. Aqui não dá para comparar porque ele é de acordo com a cotação a mercado. Como a cota está desvalorizada, né? Dá a impressão que não diminuiu, né? Que não diminuiu os dividendos. Mas se a gente olhar aqui a entrega dos dividendos, olha como ela despencou aqui, né, nesses tempos, né? O seu topo aqui foi de R$ 3,24. Aí veio diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí com a, aí como eles estavam utilizando agora o recurso do caixa para terminar as obras, né? Que estavam inadimplentes também, né? Alguns empreendimentos que estavam inadimplentes. Aí diminuiu os dividendos, né? Nessa época. E aqui, ó, em maio, deu essa despencada aqui no dividendos de 0,69 para 45 centavos. Acabou de sair o fato relevante não, relatório gerencial de julho de 2025, e sai em agosto, né? Mas normalmente o Work ele entrega o relatório com um mês de atraso. Relatório. Infelizmente a gente vai ter que ler todos esses aqui, né? Porque é muito importante, né? É um fato muito importante que está acontecendo no fundo, né? Porque eles estão fazendo a sua reestruturação dos crises inadimplentes, retomada de obras, né? Vamos lá. Vista, o implemento segue com a fase 1 desligada e com o andamento regular da fase 2 e 3. Mantemos a previsão de entrega de cada fase a cada 7 meses. O fluxo de caixa permanece positivo, embora ainda abaixo do potencial esperado para o fundo, não havendo necessidade de novos aportes. As receitas têm sido suficientes para cobrir o custo da obra e realizar repasses ao fundo sempre que há sobras de caixa. Então é bem interessante, né? Então ele já não precisa mais aportar o dinheiro do fundo para terminar essas obras, né? E com o desligamento dessa fase 1, toda vez que ele desliga ele é entregue, né? Ele sai o Habitse, o comprador desses imóveis, dessas casas de condomínio, eles conseguem financiar pelo banco. E quando o banco aceita esse financiamento, já fica tudo ok, esses valores esses valores que a pessoa vai financiar entra à vista para o fundo, né? Então por isso vai melhorar o caixa do fundo com a entrega dessa primeira fase. Barbosa, após a conclusão do orçamento da obra, o fundo avançou em negociação com o potencial investidor interessado em assumir parte dos custos. Caso a negociação seja bem sucedida, o investidor poderá arcar com 50% do valor
remanescente, reduzindo a necessidade de aporte do fundo em até 12,4 milhões. Então, o fundo vem fazendo várias parcerias, né, com outros investidores, investidores externos, né, e por isso ele vem conseguindo, né, porque a princípio, quando eles começaram a fazer essa reestruturação, era 60 milhões eles tinham que aportar para finalizar. E agora reduziu bem, quase a metade, né? Isso ajudado muito pelos investidores externos, né, que estão aportando no empreendimento para finalizar as obras. O de Paulo, o orçamento da obra foi concluída e a gestão segue em negociação com o empreendedor para a retomada. Enquanto isso, o fundo continua aportando 25 mil mensais para a zeladoria do empreendimento. E o Nilo, o aporte foi concluído dividido em 50% pelo fundo e 50% pelo investidor terceiro. E as obras foram retomadas com previsão a ser concluída entre novembro e dezembro deste ano, com os primeiros desligamentos ocorrendo no início de 2026. Então tá até que mais rápido que o previsto que eu achava, né? Então é muito bom, né? São notícias bem interessantes. E como eu já falei, já fiz alguns aportes, né, nos patamares de preço bem amassados ali, né? Que eu ainda acredito que com a quitação dessas obras remanescentes, o fundo vai começar a entregar o resultado do caixa, né? E com isso vai aumentar os seus dividendos e com certeza a cotação vai dar uma disparada, né? É o que eu acho, né? Mas vamos lá. Souza foi contratado um executor da obra remanescente. Após o detalhamento do orçamento ajustado e exigências da prefeitura, o custo final ficou em 2,2 milhões. A expectativa é de retomada das obras em setembro de 2025, com conclusão prevista para janeiro de 2026. A gente pode observar que quase todos aqui, ó, vão terminar as obras aqui no começo do ano que vem, né? Uma notícia até que boa. O Paulo Afonso, as obras seguem conforme o cronograma estabelecido, com previsão finalizar em outubro de 2025, final do ano já também. E Mariana Maria, os aportes já foram iniciados pelo investidor terceiro. O valor patrimonial do fundo é de mais de R$ 1 bilhão, cota patrimonial de R$ 101,76. O cenário de aportes em obras, a gente dá uma olhada aqui, ó. Esse que está em número 2 aqui, ó, é em fase final de reorçamento. Então eles estão vendo quanto vai ficar para terminar as obras. E aqui, ó, o aporte remanescente está em 39 milhões 549. Logo no começo, se eu não me engano, achei mais de 60 milhões aqui, né? O aporte remanescente. Mas ainda tem esses dois aqui que eles têm que fazer o cálculo do reorçamento para terminar a obra, né? Então, pode ser que isso aqui mude ainda, né? Em média, eles estão investindo aqui no término das obras uns 5 milhões mais ou menos por mês. A DRE, a gente viu em junho, a receita foi de mais de 5 milhões 323, porque tem os juros do CRIs, atualizações monetárias e outras receitas financeiras. E o resultado líquido foi de 40 centavos e distribuiu 40 centavos. E esses são os ativos da carteira, né? Tem FDIC aqui que ele tem quase 170 milhões, que representa 14% do PL, né? E a gente pode observar aqui, ó, que alguns estão os empreendimentos aqui que estão com uma inadimplência bem até que alta aqui, né? O Guest Year 2, 19,4%, né? Tem alguns que não têm inadimplência, mas a inadimplência até que tá alta, né? Em alguns empreendimentos. Esse aqui é um ponto de atenção. Ainda bem que a gente dá uma olhada. A maioria
dos CRIs aqui, né, os empreendimentos eles já estão com 100% de obras concluídas ou finalizando, né? Quanto menor aqui, ó, tem um risco de obra, né? Então é um risquinho a mais aí que você pode ter também, né? Então quando está 100% já concluído, você não precisa reinvestir mais é, para finalizar as obras, né? Então é um risco a menos. Isso aí que está ajudando, né? A, o fundo, né? A conseguir pagar mesmo que com dificuldade, conseguindo pagar os dividendos, né? Mesmo com 100% de obras já concluídas, mas as vendas estão até que fracas, né? 67% das vendas concluídas, 61%, quer dizer, 79%. Então, só de ver por cima aqui, a gente vê que não tá fácil para o fundo, né? Normalmente, quando você já está 100% de obras concluídas, já está 100% vendido, né? Então, a gente vê que nesses tempos turbulentos de economia, eles estão tendo dificuldade em vender as suas unidades aqui, né? Taxas aqui, né? É o IPCA, inflação mais 16%, sendo que o Tesouro, né? Tesouro Nacional é IPCA mais 7, pouco, né? Então tem uns aí que tem um rendimento quase que o dobro do Tesouro Nacional, do IPCA+, né? Então, por isso tem algumas empresas aí que estão passando por dificuldade em pagar, porque o financiamento deles ficou caro, né, para eles, né? E nos segmentos por alocação, multipropriedade 30%. Multipropriedade, para quem não sabe, que é resort, você compra uma fração do empreendimento, né? Então você não é que você comprou você está comprando um apartamentinho lá de um quarto ou uma kitnet, né? Você está comprando uma fração, né? Isso lhe dá direito de alguns dias, passar alguns dias nesse empreendimento, né? Alguns meses, dependendo de quanto você aportou, né, nesse empreendimento de multipropriedade. E a primeira coisa que o pessoal deixa de pagar é o supérfluo. Porque para você viajar é o supérfluo. Residência você tem que morar, né? Então o multipropriedade é o que passa mais dificuldade nesses tempos turbulentos de economia. Proteção contra deflação, 99,5% é protegido. Mesmo se vier uma deflação, uma inflação negativa de -2, ele não vai incidir no CRI, né? Ele só vai incidir no CRI se for positivo. Nisso, né? Esse é o empreendimento, né? Manavista, que tem a fase 1, 2, 3 ali. É um condomínio residencial horizontal. Vou conversar com vocês, galera. É um fundo que está passando por muitas dificuldades. Eu acho que até que o gestor está fazendo apesar do problema que eles tiveram anteriormente, né? Até que estão fazendo uma renegociação da dívida, procurando novos parceiros e reestruturando o seu portfólio, né? Isso é o que eu acho interessante. Muita gente está reclamando dos gestores, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E é isso que eu quero conversar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!